Olá, meu nome é Márcio, eu sou presidente do Sindiguardas SP e hoje temos a grata satisfação, a honra de receber na sede do Sindiguardas SP o deputado federal Guilherme Boulos, que é pré-candidato à prefeitura do município de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Márcio. Satisfação estar aqui com você, poder falar no Sindiguardas, que é uma entidade importante, respeitada, que tem história e luta aqui na cidade de São Paulo. Mais uma vez, né? Já esteve conosco em Já 2020, tive. já conhece como funciona, né? Para esclarecer, a entidade sindical, ela busca dos candidatos à prefeitura de São Paulo aquilo que é reivindicação da categoria profissional. Porque os candidatos, eles fazem uma fala direcionada à sociedade em geral. E nós estamos preocupados naquilo que interessa aos trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana é o principal órgão executor do município de São Paulo. É o único que tem a prerrogativa do uso da força. E por isso ele é tão singelo, tão singular, né? Então, as nossas pautas são muito específicas. Não dá para confundir com a pauta do funcionalismo em geral, muito embora algumas sejam coincidentes, como por exemplo quando a gente fala de salário ou de férias, alguma coisa assim. Mas as nossas reivindicações são muito específicas para o trabalhador. A gente usa EPIs que nenhum outro trabalhador usa. A nossa lida diária com a população é de uma forma diferente da lida diária do servidor público municipal em geral, né? Por isso que a gente faz, deputado, uma carta de compromisso para todos os candidatos, né? A gente apresenta uma carta de compromisso, é uma carta que o candidato, ele lê e ele depois pode ser, posteriormente, a partir de uma equipe técnica, dizer se concorda ou se não concorda com Claro, aquelas pautas que a gente apresenta. Tudo bem, deputado? Podemos claro, prosseguir? com certeza, Márcio. Bom, deputado, a primeira pauta que a gente traz é contratação. A Guarda Civil Metropolitana em 2004, a época da prefeita Marta, ela tinha 6.200 agentes. Hoje ela tem 7.062. Ou seja, passaram-se 20 anos e a gente, em razão de aposentadoria, pessoal que sai, pessoal que ingressa e tal, a gente aumentou o efetivo a apenas 800 pessoas. Então, contratação é uma das pautas mais emergentes, assim, mais urgentes que a gente tem na cidade de São Paulo. A Lei Federal 13.022, ela autoriza que o efetivo da guarda seja de 24 mil homens. A Lei Municipal 16.239 autoriza que seja de 15 mil homens, mas hoje a gente tem 7.062 agentes trabalhando na Guarda Civil Metropolitana. Nós temos um concurso que foi homologado em dezembro de 2023, ou seja, ele tem validade até dezembro de 2025, pega o primeiro ano de governo. A pergunta que eu faço ao deputado, nesse primeiro ano de governo, é a intenção, é proposta do candidato, do pré-candidato, fazer contratação? Márcio, primeiro, esse tema do efetivo foi algo que sempre me chamou a atenção. Quando eu vim da outra vez aqui na campanha anterior, conversei com o Evandro, que estava à frente, já tinha me dado conta, porque eu não sei se as pessoas sabem, ainda mais na crise de segurança que está São Paulo, os problemas, roubo de celular, todos os problemas que estão vivendo, que o efetivo da Guarda de São Paulo, como você falou, 7.062, é menor que o efetivo da Guarda do Rio de Janeiro, que tem 7.700, e o Rio de Janeiro tem metade da população de São Paulo. Exatamente. Não bate. Exatamente. Então, o nosso compromisso é não apenas chamar aqueles do concurso, acho que são 800 Tem uns 800 agentes remanescentes. remanescentes do concurso, que devem ser chamados até 2025, mas abrir novo concurso, porque mesmo com esses 800, a guarda estará deficitária ainda na cidade de São Sim. Paulo. Abrir concurso, e aí eu acho que você vai tocar nesse tema, e você ter garantia de reajuste com a inflação, valorização, Sim. valorização na formação, a academia, e eu tenho conversado também com muita gente sobre isso, a academia precisa ser mais valorizada do ponto de vista do currículo, do ponto de vista... Você tratar isso como, por exemplo, as academias, seja de polícia militar, de polícia civil, tratam. Sim. Né? A guarda, lógico, ela tem sua especificidade, que é de policiamento preventivo e comunitário na cidade e de preservação dos próprios públicos. Né? Então, um tema, por exemplo, que para mim é prioridade, é a gente ampliar a ronda escolar. Né? A ronda escolar, porque a ronda escolar não cuida apenas dos estudantes, dos professores, da comunidade escolar. A ronda escolar, ela também pode fazer esse policiamento de proximidade no entorno, que é preventivo, como é a atribuição constitucional da guarda. Então, para nós, esse é um tema-chave, ampliação do efetivo, não apenas pelo compromisso com a categoria, que é necessário e legítimo, mas pelo compromisso com a cidade Com a própria também. cidade.
Muito bom, muito bom. A próxima pauta, obviamente, o deputado já até entrou nela, que é a reposição salarial. No ano de 2022, nós tivemos uma reestruturação de carreira na Guarda Civil Metropolitana, que ela é diferente daquela revisão geral anual. Essa reestruturação de carreira, ela trouxe um avanço significativo para o salário daquele que está ingressando na Guarda Civil Metropolitana. A gente saiu de um patamar de 2.180 para quase R$ 4.000 para o servidor que está ingressando. Contudo, como ela é reestruturação de carreira, ela mexeu na tabela salarial. E aquele servidor que tinha mais de 20 anos ficou com 0% de reajuste. Ou seja, o servidor ingressante teve um reajuste significativo, ok, a gente reconhece como benéfico, mas aquele colega que já está há algum tempo, já está até um pouco mais cansado, já trabalhou bastante, já serviu bastante à sociedade, não teve o seu salário valorizado, né? Então, a pergunta que eu faço ao deputado, ao pré-candidato é: o senhor entende que a Guarda Civil Metropolitana tem que ter uma política salarial justa para todo o efetivo? Lógico. Eu fiquei impressionado, porque veja, o reajuste é importante, o bônus é importante. Agora, qual é o critério que te faz dar esse reajuste somente para os ingressantes ou para quem está há menos de 20 anos na carreira e não dá para quem está há mais de 20 anos? Eu não vejo um critério razoável que explique isso. Nós precisamos ter, sim, o reajuste tem que ser proporcional, igual para todos, do A- ponto de vista proporcional. Então, Até mesmo porque quem tem mais tempo na carreira, deputado, são os que fazem a gestão da instituição. E aí, se a gente não tem uma valorização do camarada que faz a gestão, ele acaba ficando insatisfeito e faz uma gestão que pode não ser aquilo que a sociedade espera de um gestor, né? E eu posso falar para o senhor, como representante da categoria, que os nossos gestores de unidades hoje não tiveram reposição salarial. pois é. E aí, bom, e aí o que acaba acontecendo? A pessoa não tem reposição salarial, ela vai para a DEAC, ela vai até para poder complementar e fechar a conta no final do mês, Sim, né? sim. Isso tanto no caso da operação delegada que a prefeitura faz com a polícia militar, como na DEAC com o guarda municipal. Eu acho que a DEAC é importante, tem que ser uma complementação, mas uma complementação não para fechar as contas. Sim. O salário tem que permitir que você feche a conta. E a DEAC Perfeitamente. tem que ser opcional do ponto de vista porque ela já é opcional, obviamente, por critério, mas ela tem que ser opcional do ponto de vista até de renda. Você fala, pô, se eu quero tirar um a mais, eu vou fazer DEAC. Agora, Sim. não pode ser condição de sobrevivência porque o salário não dá conta. Então, Justamente. você ter o reajuste salarial, reposição inflacionária, de forma igual, independente do tempo de ingresso na carreira, é um compromisso. Esse aqui, ó, como você falou, a carta, a gente leva, tem que levar para a equipe técnica, porque compromisso não é uma coisa para você assumir da boca para fora. Exatamente. Se não se assume o compromisso, depois não faz, tá tudo aqui gravado, o pessoal vem cobrar com razão. Então, Sim, os compromissos que nós vamos assumir, Márcio, são aqueles que nós vamos fazer. bacana. Esse você pode ter certeza. Então, esse é um dos compromissos que nós estamos assumindo já de antemão com você, antes mesmo da equipe analisar com você, com o Sindiguardas e com a categoria de forma geral, né? Que é você ter reposição inflacionária, acho que isso é um direito de todos os servidores, você ter reajuste para que o salário permita que você toque o seu trabalho tranquilamente e tenha o seu tempo de descanso. Esse apontamento que o senhor fez sobre a DEAC, ele é tão relevante que hoje nós temos servidores em condições de aposentar e que não se aposentam simplesmente porque aposentado ele não pode fazer DEAC e esse dinheiro faz falta para ele. Ou seja, como o senhor bem disse, a DEAC entrou no orçamento dele de tal forma que ele não pode pedir aposentadoria porque ele vai perder a DEAC e vai perder uma parte significativa do seu salário Isso, mesmo. aí não consegue pagar o aluguel, não consegue, Isso. né, pagar as contas no fim do mês, ou seja... Nós temos uma situação na cidade de São Paulo que é o seguinte: nós temos uma gratificação que chama gratificação de região estratégica. Ela é paga para algumas unidades da Guarda, a maior parte das unidades não recebem. Aqui no centro de São Paulo é paga essa gratificação de região estratégica num valor de aproximadamente R$ 1.950. Quem trabalha na região central, as especializadas IAI, IOP e IAMO, recebem aí uma gratificação de R$ 1.950. Qual que é o problema? O colega sai de Parelheiros, de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, lá da freguesia do Ó, vem para o centro de São Paulo, trabalha do lado do outro companheiro, um recebe gratificação, o outro não. O senhor entende que isso tem que ser revisto? Lógico que tem. E até porque, espera um pouquinho, eu acho que o centro tem que ser cuidado. Lógico que tem. Nós vimos o aumento da criminalidade no centro. As pessoas começaram a ficar com medo de vir aqui para o centro para andar. Aqui na Xavier de Toledo, onde fica o Sindiguardas, eu me lembro que eu era moleque.
eu vinha com meu pai aqui para Xavier de Toledo, porque tinha o Sebo do Brandão. E eu vinha, moleque, com meu pai no sábado, a gente almoçava no centro, ia no Sebo à tarde. Pô, para mim era... Hoje, não tá tão fácil as pessoas virem Não. para o centro, então não tá mais tão tranquilo. Agora, o fato de ter essa dificuldade no centro não quer dizer que não tem na periferia. Sim. Eu moro no Campo Limpo, Márcio. Aham. Minha esposa foi assaltada de celular também perto de casa, indo do ponto até a nossa casa. Ou seja, você precisa... E óbvio, nós sabemos que o papel da guarda não é o papel de policiamento ostensivo, não é esse papel da polícia militar, mas o policiamento preventivo de proximidade, comunitário, que é o papel da guarda, ele também inibe, ele previne o cometimento de crimes. Sim. Então você ter a guarda presente também nas periferias e valorizar esses guardas que estão nesses lugares, né, isso é essencial. Eu não vejo razão para você ter uma diferenciação dessa natureza, ainda mais num caso, esse que você cita aí, que é inexplicável. A pessoa está trabalhando junto lado ali, a lado, e um recebe e o outro não, não né? tem cabimento. Você cria, inclusive, cisânia e divisão dentro da categoria. Você tem que ver, o cara que está na guarda, ele tem que ver quem está ao lado dele como parceiro, que vai, inclusive, proteger as costas dele, Sim. que vai estar junto numa situação. Então, ele não pode você criar uma intriga, um problema, Isso. por uma questão salarial, você atrapalha, inclusive, a coletividade no trabalho. Isso. Então, isso... E o reflexo é na sociedade. Lógico. Então, esse é um ponto que você tem, o sindicato e vocês têm toda a razão de cobrar critério isonômico. Ninguém tá pedindo privilégio, está pedindo igualdade. Deputado, nós temos na ativa 7.062 homens e cerca de 1.600 aposentados. A gente já viu que fala do senhor falar sobre o confisco salarial dos 14%, mas a gente tem algumas outras pautas além dessa para os aposentados, né? Por exemplo, o reajuste para os aposentados, quando consegue muito, segue a inflação, ou seja, não existe um ganho salarial para o aposentado e pensionista, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas a regra de pensão aqui em São Paulo ficou dura. Aliás, no Brasil, né? Mas é que São Paulo foi uma das primeiras a reprisar a emenda 103 do governo federal. Se eu falecer hoje, deputado, a minha esposa vai receber 50% Deus do meu nos livre, salário. bicho. Deus me livre. Fala, né? bate na madeira, pô. Ela receberia 50% do meu salário. Meu salário já não é alto e ela receberia 50%. E mais, ela não receberia 50% até o final da vida dela. Ela tem 41 anos de idade, ela receberia até os 61 anos de idade e aí acaba a pensão. É uma regra dura, né? Então a gente visa aqui, pelo menos, trazer algum conforto para o aposentado e pensionista enquanto, né, ele estiver gozando desse benefício. Nesse sentido, eu pergunto ao candidato: o senhor pretende ou o senhor se compromete a rever o déficit inflacionário dos últimos 5 anos, a prescrição quinquenal, né, que a gente fala, para aposentados e pensionistas? Olha, o tema da aposentadoria, e em particular, isso não pega apenas a guarda, isso pega todos os servidores da educação, servidores da saúde. Os 14% é um ponto que nós estamos decididos a rever. Muito bom. Decididos a rever. Sabe por quê? Porque, além de tudo, ele é o confisco que, sim, ele está roubando, tirando uma coisa que o servidor já contribuiu. Sim. A aposentadoria, ela não é um favor. É um direito. É um direito, e ela é um direito porque você pagou. Quando a pessoa que está nativa, ela está pagando a contribuição previdenciária, né? Ou seja, quando ela vai receber depois, ela vai receber aquilo que ela contribuiu. Então, você pegar o aposentado e confiscar 14%, e aqui nós estamos falando de servidores, que alguns deles, quer dizer, 14%, dão 2 salários de aposentadoria. Cara, esses 14% é a diferença para fechar a conta no final do mês. Faz uma falta. Fizeram isso no governo do Estado. Até no governo do Estado já recuaram. Sim. E já acabou com o confisco dos 14%. Por que isso se mantém no município? Alguém podia alegar, pô, mas a prefeitura está sem dinheiro, é um problema de caixa. Olha o caixa da prefeitura, 30 bilhões parado no cofre. Pois o maior orçamento da história da cidade. Ou seja, não é problema de dinheiro. Sim. Nesse caso é problema de maldade. Sendo muito franco com você. Concordo. Então, e isso nós vamos fazer a revisão. Os demais pontos, nós estamos tomando contato agora com esse ponto específico da aposentadoria da guarda. Vamos botar na nossa equipe, vamos estudar e vamos trazer uma resposta para você em relação ao tema da reposição.
Então, é justamente por causa disso. Uma das pautinhas que a gente colocou aqui, para ser bem breve, é que é o seguinte: na ativa, nós temos alguns benefícios que na inativa a gente não tem. Por exemplo, um desses benefícios chama Prêmio de Desempenho em Segurança Urbana. É uma parcela paga uma ou duas vezes por ano, ele é limitado a R$ 5.000. Quando paga em duas vezes, paga 2.500, 2.500. Quando paga em uma vez, paga 5.000, né? O camarada passa para inativa, ele é aposentado, ele não recebe mais esse prêmio. Nós gostaríamos que os aposentados recebessem também. E um benefício que o ativo tem, que o aposentado não tem, é acesso a um plano odontológico. Quem está na ativa pode ter aí um plano odontológico pago, custeado pelo município de São Paulo. E nós entendemos que o aposentado, para ele seria assim muito gratificante ter acesso a um plano odontológico, quiçá um plano de saúde pago pelo município de São Paulo, né? A parte do HSPM, que também é muito bom, mas o plano de saúde garante, por exemplo, ao aposentado que resolveu mudar para Extrema, em Minas Gerais, resolveu mudar para Curitiba, no Paraná, ter acesso à sua saúde sem precisar se deslocar ao município de São Paulo. Acho que esse ponto também, nós estamos tomando contato pela primeira vez. Uma coisa que nós queremos fazer é fortalecer o HSPM. Tá? O HSPM passou por uma crise, tem passado por desinvestimento, por dificuldade, nós queremos investir aí. E, logicamente, os temas que vocês trazem para o aposentado, para nós, assim, aposentado é aquela pessoa que contribuiu a vida toda, e, sobretudo no serviço público, contribuiu para a sociedade. Ele precisa ser valorizado. Ele não pode ser tratado como um encargo, que é como muitos governos Sim, tratam. Aliás, infelizmente. aliás, eu estou ansioso, vou assistir quando o atual prefeito vir aqui. Espero que ele atenda ao convite do Sindiguardas para ver a maneira como ele vai responder a essas questões, Márcia. Porque não fez, Sim. né? Não fez o conjunto dessa pauta aqui. Como é que ele vai explicar que está mantendo a maldade do confisco dos 14% com os aposentados? Mas, como te disse, sim, nosso compromisso é com valorização dos servidores aposentados. Né? Esse é um compromisso que é um compromisso, eu diria até, humano. Não deveria nem ser de esquerda, direita. É humano. Sim. É um compromisso humano. Uma pessoa que contribuiu a vida toda no momento em que ela se aposentou, né? E está lá ela poder receber a valorização e o reconhecimento por parte do poder público disso. Nisso você pode contar. Em relação aos pontos específicos da pauta, vamos trazer a resposta, estudar com o nosso time e dialogar junto com vocês, porque nós não queremos só estudar com o nosso time e dizer: ô Márcio, tá aqui, isso a gente pode, isso a gente não pode, porque compromisso tem que ser sério. Sim. Eu podia chegar aqui e dizer: tá tudo certo, onde eu assino aqui? E aí depois você chega, né? E não faz, você vai gerar o quê? Vai gerar desconfiança, vai gerar relação ruim. Por isso, todos os compromissos que a gente quer assumir são compromissos que a gente tenha a certeza que vamos cumprir. E queremos que vocês nos ajudem. O Sindiguardas também participe, nos ajude a pensar a solução para cada um desses temas. Bacana. Deputado, a gente percebeu que o senhor conhece a DEAC, o senhor já sabe do que se trata a DEAC, né? Que, para quem não conhece, está nos assistindo, é uma atividade fora da atividade ordinária do guarda. É uma atividade extraordinária que ele vende o seu dia de folga para trabalhar por o município de São Paulo e ganha um valor por esse dia de folga, e ele trabalha 8 horas. Uma das nossas pautas é que esse servidor não trabalhe 8 horas, e sim 6. A gente quer ampliar o descanso, porque quando ele está vendendo o dia de folga, ele está vendendo convívio familiar, ele está vendendo descanso, né? Ele está vendendo saúde para o município de São Paulo. E a gente acha que o município de São Paulo deveria pagar mais por esse tempo que o guarda vende. Ou seja, diminuindo a jornada de 8 para 6 horas ou aumentando o valor das 8 horas que são pagas. E o outro compromisso que seria apenas uma parcela da categoria faz DEAC, porque a gente tem bastante guarda que tem readaptação funcional e restrição. Às vezes um colega levou um tiro, aí ficou lá com algum problema físico, e ele tem uma readaptação funcional e não consegue fazer a DEAC. Ou ele tem uma restrição temporária, né? Tá fazendo um tratamento de saúde e não consegue fazer a DEAC. E aí já existe uma DEAC que é de interesse da administração. Nós gostaríamos de ampliar essa DEAC para que todo o efetivo pudesse ter oportunidade de fazer essa DEAC. O senhor entende que o servidor da Guarda Civil Metropolitana poderia ter reduzido essa carga horária? Eu entendo, antes de tudo, a importância que tem a DEAC para ampliação, ainda mais com o efetivo diminuto que nós temos. Então, não adianta a gente também achar que a DEAC é a salvação da lavoura, certo? Porque, como você falou aqui, a DEAC é a venda de um tempo de descanso, é uma espécie de uma hora extra, vamos dizer assim. Então, eu acho que assim, a construção que nós temos que fazer no curto e médio prazo é a ampliação do efetivo da guarda.
e a valorização salarial, para que o guarda possa ter preservado o seu tempo de descanso e, ao mesmo tempo, com um salário que seja capaz de sustentar a sua família. E que a gente tenha um efetivo suficiente na Guarda Municipal para dar conta das demandas de segurança da cidade. Você trouxe esse ponto no início e eu me apego muito a ele. O efetivo da Guarda Municipal de São Paulo está subdimensionado. Sim. Não é possível a gente ter uma guarda menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Não tem nada que explique isso. Então, esse para nós é um ponto-chave. Agora, a DEAC, uma vez existindo, e é importante que ela exista hoje para permitir, não é, uma ampliação do efetivo, a DEAC precisa ser valorizada. Né? Você precisa ter condições de trabalho, ainda mais para quem trabalha na segurança e vive sob pressão psicológica a todo momento, né, com problema, eventualmente, eu conversei com muitos guardas que relataram problemas até de adoecimento dos guardas, porque é uma tensão permanente nesse trabalho. Então, isso precisa ser cuidado. Pré-candidato, desculpe, deputado. A Guarda Civil Metropolitana, como principal órgão da política municipal, ela tem a prerrogativa do uso da força. Isso significa dizer usar armas, né? A gente, na Guarda Civil Metropolitana, nós temos o uso das carabinas 5,56 e 9mm, a pistola 9mm, a pistola 380, o revólver 38. Além disso, nós temos instrumentos de menor potencial ofensivo, que seria a arma de eletrochoque, a tonfa, né, que é uma espécie de bastão, e outros equipamentos. A pergunta que a gente faz ao deputado é: o senhor se compromete a ampliar a aquisição de armas de fogo e de menor potencial ofensivo, o equipamento que a gente usa, sem perder a qualidade? Porque hoje a gente tem equipamento de qualidade. A gente usa um exemplo, né? O médico cirurgião, ele usa um bisturi. Se o governo der para ele um bisturi de má qualidade, esse equipamento de má qualidade vai se refletir no paciente, né? Então, para a segurança pública é mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem um equipamento de qualidade, o serviço prestado à população é melhor, né? Até mais eficiente. Então, é por isso que a gente gostaria de manter a qualidade daquilo que a instituição já tem hoje. Olha, qualidade dos equipamentos e das viaturas da Guarda é essencial. O que não pode é ter, inclusive, algo que induza a um desvio de função. O atual prefeito comprou um monte de fuzil para a Guarda. Gente, faz parte da atribuição da Guarda no policiamento preventivo comunitário de proximidade, na preservação dos próprios públicos, o uso de uma arma de longo alcance, uma arma como fuzil. Eu não acho que seja por aí o caminho. A Guarda estar armada é previsto legalmente, é previsto funcionalmente, isso para um agente de segurança é essencial, inclusive. Agora, nós não podemos ir para uma linha do espetáculo, né? Não podemos ir para uma linha de confundir atribuições, né? Porque senão você coloca, inclusive, em risco o próprio guarda, que não foi treinado para aquela determinada função e você vai lá e coloca nele. Então, eu acho que nós temos que ter bem claro qual é a atribuição da Guarda e temos que valorizar essa atribuição, né? Então, assim, tem gente que trata como se a polícia militar fosse o lugar onde a Guarda tem que chegar. Eu não vejo assim. Aliás, eu vejo que a militarização do comando da GCM não ajudou você colocar policiais militares da reserva, ex-coronéis, para comandar a Secretaria de Segurança Urbana, a qual a Guarda está subordinada. Não acho que ajudou essa lógica de militarização. Não acho que ajudou os guardas. Né? Sei que o sindicato faz esse debate, tem um posicionamento também, que é de preservação da autonomia da corporação, que é uma corporação civil, não militar. E acho que isso cria confusão. A Guarda tem uma atribuição própria. Sim. A Polícia Militar tem a atribuição de policiamento ostensivo, flagrante. A Polícia Civil tem a atribuição de policiamento investigativo. E a Guarda Municipal, para além de cuidar dos próprios públicos e fazer a presença nos parques, né, cuidar dos equipamentos da prefeitura, né, a Guarda Municipal tem um papel que é essencial, que não é menor, que é o policiamento de proximidade preventivo e comunitário, que é o que mais nós estamos precisando hoje. E é isso que tem que ser valorizado. Deputado, eu preciso esclarecer que
Na verdade, esse uso de armamento, na verdade, ele é institucional, foi pedido institucionalmente. Porque que acontece? Na atividade de preservação mesmo, na atividade rotineira da Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Civil Metropolitana acaba entrando onde o Estado não está, né? Eu vou utilizar aqui como exemplo os perímetros ambientais na Zona Sul ou na Zona Leste. São perímetros ambientais onde é necessário fazer a fiscalização, porque Claro. o descarte de resíduos lá é muito grande, e nós não temos a presença do Estado lá. A Polícia Militar não entra, a Polícia Civil sequer também entra, e a Guarda Civil Metropolitana é obrigada a entrar. Nesse tipo de atuação, eles se deparam com uma parcela do crime que está altamente armado. Altamente armado. Então, quando a instituição pede algum tipo de fuzil ou carabina para o município adquirir, é justamente visando a preservação da saúde, a preservação da integridade do policial, quando ele se depara com algum tipo de ocorrência desse vulto, né, desse vulto. Uhum. Aqui na Vila Prudente, por exemplo, nós tivemos um roubo a banco, a viatura da Guarda Civil Metropolitana estava passando, né, pela via pública à noite lá, os roubadores deram um tiro de fuzil, baleou 2 guardas e tal. Então, quando a gente institucionalmente pede uma arma de maior potencial, de maior qualidade, não é visando aquele trabalho cotidiano, mas é visando justamente a exceção. Martião, mas né? aí é o seguinte, aí nós temos que tratar a coisa como ela é. Você não vai criar um problema tentando resolver outro. Esse papel é da Polícia Militar. Se a Polícia Militar não entra, está errado a Polícia Militar não entrar. Porque senão você faz um desvio de função do guarda que não é adequado. O guarda não tem que estar nessa linha de tiro para enfrentar o crime organizado, o tráfico armado. Este papel é da Polícia Militar. E a Polícia Militar tem que ser treinada e armada para isso. A guarda tem que estar armada e com armamentos de qualidade, né? Isso é um ponto que, para nós, não está em discussão, não está em questão, né? O tema da qualidade. Agora, sem desviar a função da guarda. Porque senão a gente começa a criar essa confusão. E essa confusão foi causada, inclusive, pela militarização da guarda do ponto de vista de você colocar pessoas que estavam acostumadas com a lógica da polícia militar para o comando, né, da Secretaria de Segurança. E aí você vai criando um desvio de função que inclusive gera problema numa corporação que não foi formada e não tem função constitucional dessa natureza. Do combate específico à criminalidade no tema repressivo, né, que o senhor disse. Exatamente. Certo. Aliás, o senhor acabou de falar de formação, ô candidato, pré-candidato, desculpe. Eu vou falar um pouco sobre capacitação. Dos órgãos de segurança pública, o único que tem capacitação obrigatória prevista em lei são as guardas municipais. Na Polícia Militar, um soldado pode ingressar lá, fazer aquela capacitação inicial dele, e ele se aposentar depois de 30 anos de trabalho, sem precisar passar novamente pela escola. Na Guarda Civil Metropolitana isso não acontece. Todos os anos nós temos que fazer capacitação obrigatória de 80 horas. Todos os anos, né? Isso é definido na lei federal, na 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Que, inclusive, parte dessa capacitação exige manuseio de armas e tiro, né? O próprio tiro defensivo lá na capacitação. A academia de formação, que o senhor já conhece, ela não tem capacidade para dar essas 80 horas para todo o efetivo, 7 mil, todos os anos. Então, a gente acaba recorrendo às escolas de governo, a Escola Virtual de Governo, a EVG, a ENAP, né, que é do governo federal, e para poder complementar essas 80 horas. A pergunta que eu faço ao deputado, pré-candidato, é a intenção, o senhor já até respondeu, mas é a intenção do plano de governo fazer esse olhar para a academia de formação para que ela possa atender mais e com maior qualidade? Mas não tenha dúvida, eu acho que esse é um dos pontos-chave, um dos gargalos que a gente tem. Nós temos que ampliar a academia, né? Inclusive já existe projeto, existe terreno, tal, para você fazer essa ampliação física e esta ampliação também curricular. Eu acho que é preciso fazer um debate democrático com um conjunto da categoria, né, e também com a sociedade sobre o papel e os requisitos dessa formação, né, para que o guarda, quando vá para a rua e tenha que enfrentar todo tipo de situação, seja de posturas municipais, que é uma atribuição direta, seja de policiamento preventivo e comunitário, né, seja de determinadas situações de conflito, para que o guarda se sinta absolutamente respaldado e preparado em relação a isso, né?
E tenha foco. Vou dar um exemplo. Eu não sei se está nas tuas perguntas aqui, porque eu não estava até passando o olho aqui para ver. Márcio, Patrulha Guardiã Maria da Penha. Cara, não tem cabimento para uma cidade do tamanho de São Paulo, quase 12 milhões de habitantes, uma cidade que você viu o aumento da violência contra a mulher. No estado de São Paulo, né, o número de crimes sexuais, de estupros, cresceu 30% no último ano. Você tem uma situação de pior e a Patrulha Guardiã Maria da Penha tenha menos de 10 viaturas à disposição, não é? Centrada ali na Praça Roosevelt, e que se você tem uma demanda específica de violência à mulher, de acompanhamento de medida protetiva, lá no fundão de Parelheiros ou lá no fundão do Itaim Paulista, né, as 3 viaturas da Leste, as 2, quer dizer, eles vão demorar para chegar, não vai conseguir resolver. Ela tem que estar, o treinamento e a preparação tem que estar descentralizado na cidade. Você tem que ter mais agentes qualificados, né? Tanto agentes femininos, mas também masculinos que atuam na patrulha, para poder acompanhar essas medidas protetivas. Esse é um papel essencial da GCM, né? E eu acho que o processo de priorização, de formação, não tem dado conta disso. Esse é um exemplo que a gente está muito disposto a priorizar. Bacana. Deputado, os guardas... Estava nas tuas perguntas ou não estava? Tava, cara. Os guardas municipais, os guardas civis metropolitanos, eles fazem a atuação de algumas infrações de trânsito, né? A multa. Eles fazem durante as suas atribuições. Comete lá, pega um camarada que estacionou em fila dupla na frente da escola, lá é possível fazer a autuação, a fiscalização de trânsito. A lei de trânsito, ela assegura que parte dos recursos captados por essa atuação de trânsito podem ser investidos na instituição, como, por exemplo, compra de uniformes, compra de viaturas, essas coisas. Só que o município de São Paulo não tem como fazer esse investimento, porque nós não temos um órgão de trânsito na Guarda Civil Metropolitana, que a gente gostaria de chamar de Coordenadoria de Trânsito, ou Inspetoria de Trânsito e tal. O candidato consegue ver a criação desse órgão para que a gente possa utilizar esses recursos até na ampliação do material do Guarda Civil? Me parece uma reivindicação absolutamente razoável, né? Lógico, como disse aqui, pelo nosso compromisso com a efetividade, de não ficar com uma palavrinha de alguns candidatos que, em véspera de eleição, ficam prometendo mundos e fundos, depois chega e não faz nada. Eu ouvindo você falar, é a primeira vez que tenho contato com essa proposta, acho ela muito razoável. Vamos estudar com o nosso grupo, que tem tratado o tema da mobilidade em particular e a destinação do fundo que vem das infrações, das multas, para construir essa proposta e trazer uma devolutiva para vocês, Márcio. Obrigado, deputado. Como o senhor já falou, a gente tem um certo trauma em ter uma gestão militar sobre aquilo que é a Guarda Civil Metropolitana. Nós utilizamos como exemplo, não é novidade para ninguém que assiste no programa, que gestões anteriores compraram, a SMSU fez a compra de 2 barcos, deputado. Um barco para a Guarda Civil Metropolitana e um barco para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, né? O da Guarda Civil Metropolitana veio sem motor, o do Corpo de Bombeiros completo. E pior que não veio nem remo para poder, né, remar lá, né? Tinha que ser na mão mesmo. Isso traz para a gente um certo trauma, né? Quanto à gestão de militares na SMSU. Por isso que a gente pede que o governo que assuma, que mantenha a SMSU gerida, de preferência, obviamente, a gente vai sempre puxar a sardinha para o nosso lado, de preferência por alguém da carreira, ou se não for da carreira, pelo menos que seja um civil e não tenha interferência militar. Márcio, Secretaria Municipal de Segurança Urbana, no nosso governo, será de civis. Isso está fora de qualquer questão. Como eu te disse, eu acho que essa tentativa de militarização da guarda não fez bem à guarda, né? E acho que essa é uma avaliação que muitos guardas, inclusive, têm em todos os sentidos, e acho que você precisa preservar essa visão de autonomia, essa visão do papel civil da guarda. Então, o nosso compromisso aqui está feito. Muito bom. A SMSU, ela tem um orçamento hoje que equivale a aproximadamente 1% da receita do município, né? A receita do município ela passa de 110 bilhões, nosso orçamento está perto de R$1 bilhão anual.
Algumas cidades aqui do entorno de São Paulo têm orçamentos voltados para a segurança urbana de 3 até 5%. Nós gostaríamos muito de ampliar o orçamento da SMSU, uma atenção maior da política municipal voltada para a segurança urbana. Porque ampliando o orçamento da SMSU, a gente consegue ampliar todos os serviços que a Guarda Civil Metropolitana presta. O candidato consegue vislumbrar essa possibilidade de aumento do orçamento da SMSU? Olha, não só a possibilidade, como a necessidade. Se nós estamos falando aqui que hoje o efetivo da Guarda é insuficiente e que, portanto, precisa aumentar, precisa convocar os 800 que já passaram pelo último concurso, que precisa abrir um novo concurso para você poder repor, porque nós estamos pensando aqui, só de acrescentar, e nós temos que considerar também que tem guarda se aposentando todos os anos. Sim. Né? Todos os meses, todos os dias. Ou seja, então, é reposição e aumento do efetivo. Isso significa o quê? Investimento. Então, isso é aumento orçamentário. Hoje, a segurança urbana é, se não a maior, está entre as 2 maiores preocupações do povo de São Paulo pela questão que nós estamos vivendo. De insegurança. De insegurança, de abandono. É aqui o centro, mas não é só o centro. Essa epidemia de roubo de celular em tudo quanto é lado. E eu acho que a Guarda tem um papel essencial. Pega na fiscalização. A atribuição de fiscalização ela é municipal. Veja, roubo de celular. Roubo de celular, o cara rouba e bota isso no mercado do crime, que é o mercado da receptação. Ele vai revender. Bom, é atribuição, e aí a Guarda tem que dar o apoio e atuar nesse processo de fiscalização, né, para poder fazer a fiscalização para impedir a receptação. Então você vai lá, você mapeia as lojas que vendem celular. Você vai lá, vê o seguinte, ó, queremos aqui o IP do celular, lá, o número de identificação. Foi isso que o Piauí fez e reduziu o roubo de celular em 50%. Foi notícia na televisão, no Fantástico. Parte da estratégia é uma estratégia que é municipal, de fiscalização. A Guarda pode ser decisiva para impedir o fluxo do roubo de celular. Porque é o seguinte, se não tem mais quem compre, se você estrangula na receptação, você vai inibir o roubo. Sim, exatamente. E essa é uma atribuição da Guarda. Isso significa investimento em inteligência, em equipamento e em pessoal. Por isso, nosso compromisso com o aumento do orçamento da Secretaria de Segurança Urbana e o orçamento reservado para a GCM está feito aqui na mesa com vocês. Muito bom, deputado. E o senhor falou sobre a aposentadoria, realmente nós temos um efetivo. A nossa média etária é de 46 anos, a média. Mas a gente tem bastante gente com mais de 55, né? O que acontece é que naquele pacote de maldades que inclui lá o confisco dos aposentados, que vem lá da emenda 103 de 2019, a nossa aposentadoria ela é diferente dos órgãos policiais do Brasil. Então, todo órgão policial tem uma regra de aposentadoria que o servidor se aposenta com 30 ou 25 anos de trabalho policial. Nós não. Nós trabalhamos até os 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher, porque a gente entra na regra geral dos servidores municipais. Nós conseguimos vislumbrar que é possível a gente aderir a uma regra que está lá no 4º C da Constituição Federal, 40, 4º C, que é a regra de insalubridade. Porque o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, além de tudo, é insalubre. A gente carrega de equipamento corporal 8,7 kg de equipamento corporal. Isso traz um desgaste da saúde ao longo do dia, porque 12 horas carregando esse equipamento, a gente acaba se desgastando mais do que o servidor público comum, né? O senhor acredita ou o senhor concorda que o guarda civil tenha que ter acesso a uma regra de aposentadoria especial? Olha, não só concordo, como eu acho que a gente tem que dar nome aos bois, viu, Márcio? Porque senão, gente que faz maldade, depois aparece na véspera de eleição, dando presentinho e aceno. Quem aprovou essa mudança na regra, que prejudicou a aposentadoria dos guardas municipais, se chama Ricardo Nunes, o atual prefeito. Quem aprovou, mandou o projeto da reforma da Previdência que não incluiu os GCMs na aposentadoria especial, embora tenha incluído outras carreiras da área de segurança, se chamou Jair Bolsonaro. Sim.
Você sabe disso? Sim, sim. Foi aprovado em 2019 no governo Bolsonaro a partir do projeto que ele e o Paulo Guedes mandaram. Exatamente. Isso é importante a gente falar. Sim. Que senão as pessoas às vezes se seduzem, pô, mas não sei o quê. Então, os responsáveis para que a gente tenha uma depreciação na aposentadoria dos guardas municipais, em nível nacional foi Jair Bolsonaro, Sim. em 2019 mandou a reforma da Previdência, em nível municipal, Ricardo Nunes, que fez o Sampaprev 2. Concordo plenamente. Então, o nosso compromisso, naturalmente, é com a valorização da carreira, com a valorização dos aposentados, considerando a periculosidade, perdão, a periculosidade do trabalho da guarda, o que envolve, os agentes de segurança têm que ter esse reconhecimento. Bacana, deputado. Por último, para a gente finalizar, deputado, nós temos uma carreira em andamento aqui na Guarda Civil Metropolitana, que é uma carreira que proporciona promoções. Todos os anos a gente consegue lá ter um número de profissionais que são elevados em cargos, em responsabilidades e até em salário, né? Lá em 2022, quando fez essa reestruturação de carreira que eu falei para o senhor, que implantou o subsídio aqui na Guarda Civil Metropolitana, eles mexeram nos percentuais dessa carreira. E isso diminuiu o número de vagas de promoção. Por exemplo, na promoção do ano de 2024, se não tivesse mexido na carreira, nós teríamos 35 servidores que seriam promovidos a inspetor e cerca de 70 servidores que seriam promovidos à classe distinta. Nós gostaríamos muito de retornar aos percentuais anteriores, que são 62% no nível 1, 30% no nível 2, 7% no nível 3 e 1% no nível 4. O governo vislumbra discutir essa questão? Acho um debate importantíssimo de ser feito, que nós estamos falando de evolução de carreira e também da proporção de em cada responsabilidade quantos agentes a gente precisa. Então, acho que esse debate é essencial, é um tema como outros que te mencionei, que estou tomando contato pela primeira vez, então vamos mandar isso para a equipe, mas de antemão vejo com muita simpatia a proposta que vocês apresentam. E queria, porque eu vi no teu roteirinho aí que essa foi tua última pergunta. Sim. Então eu queria aproveitar, primeiro para agradecer o vereador Senival, deputado Jorge do Carmo, né, vereadora Luana, vereador Toninho Vespoli, que estão nos acompanhando aqui nesse bate-papo, né? E para dizer o seguinte, o nosso compromisso, e para mim esse não é um compromisso eleitoral, Márcio, que eu tive aqui, muitos do Sindiguardo aqui me conhecem, eu sou professor, dei aula em escola estadual, tenho uma família de servidores, meu pai e minha mãe são servidores da saúde, do SUS, a vida toda, e tem gente que gosta de desvalorizar serviço público, que gosta de cair numa ladainha de que o servidor público não quer trabalhar, servidor público é privilegiado. Vocês já devem ter ouvido isso. Sim. Né? Muito. E não existe, isso nós temos que dizer para a sociedade, de forma franca e com o peito aberto, não existe serviço público de qualidade na ponta sem servidor valorizado. Isso para mim é uma questão de princípio. Né? Isso para mim é uma questão de princípio. Então, essa turma que gosta de desvalorizar o servidor, que gosta de confiscar a aposentadoria, né? Que gosta de não dar reajuste inflacionário, né? Que gosta de deteriorar as carreiras, que não abre concurso público, essa não é a nossa turma. Nossa turma é a valorização do serviço e dos servidores, e pode ter certeza, a gente chegando à Prefeitura de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a Guarda vai ter interlocução permanente. Certeza, sim, de guarda vai ser recebido lá com todo o respeito, com a porta aberta, com tapete vermelho. E não vai ser cafezinho frio, não. Vai ser cafezinho bom. E, para além disso, o diálogo de mesa de negociação, de garantias, né, essa abertura e com os compromissos que eu já assumi aqui junto com você e os que vamos assumir ainda com a nossa equipe, alinhando os pontos que vocês trouxeram hoje. Deputado, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua visita. Esse é um espaço de amplo debate democrático. A pessoa que se pré-candidata ou se candidata à prefeitura da maior cidade do Brasil e senta aqui para fazer esse debate é uma pessoa que está realmente aberta à democracia. É uma pessoa que não está fechada ao diálogo.
né? Por isso que nós convidamos a todos os candidatos, fazemos questão que todos os candidatos estejam presentes. Realmente, Ó, se me permite até, o Ricardo Nunes, não foge não. Vem debater com o pessoal do Sindiguardas, porra. Qual que é o problema? Explica para eles por que confiscou 14% da aposentadoria. Senta. É isso mesmo, fazemos questão de receber também o atual prefeito, que ele é realmente um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. A nossa carta de compromisso está entregue ao deputado Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Vou deixar esses minutos finais, deputado, para que o senhor faça uma fala ao Guarda Civil Metropolitano, ao policial, à policial da Guarda Civil Metropolitana que está assistindo o senhor e que espera de o senhor, tem uma expectativa de que o senhor sendo eleito, a gente tenha avanços na Guarda Civil Metropolitana. Obrigado, Márcio. Falo com os guardas, as guardas civis de São Paulo, dizendo do meu respeito pelo trabalho da GCM e que do nosso compromisso de poder valorizar, dar melhores condições para que esse trabalho seja feito, dar tranquilidade, né, do ponto de vista das condições de trabalho e também das condições salariais, para que a guarda e o guarda possam fazer o seu trabalho com, sim, preocupados e com foco ali na missão, né, e não tendo que estar com um monte de outra preocupação na cabeça, porque, né, não chegou o dia do pagamento, a conta atrasou, a fatura do cartão chegou, saiu mais alta. Então, ter essas condições de valorização da carreira, de garantir que não tenha desvio de função, de garantir esse papel de valorização e de reconhecimento da sociedade, porque não é só salário, né? Esse reconhecimento da sociedade, do papel que os guardas têm no trabalho de policiamento preventivo e comunitário, isso é absolutamente essencial. É isso que a gente precisa, né? E para isso nós temos que ter uma guarda que seja valorizada. Vocês podem ter certeza que a gente chegando lá, essa valorização vai existir. Guilherme Boulos, deputado federal, pré-candidato ao município de São Paulo, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Satisfação estar com você, com a turma toda aqui do Sindiguardas, né? Prazer enorme. Sempre que chamarem, vou me sentir convocado e podem ter certeza que 1º de janeiro do ano que vem, ou dia 2, porque primeiro, se Deus quiser, vai ser dia de festa, mas dia 2 de janeiro nós vamos estar já estabelecendo mesa de negociação com a guarda, tendo a oportunidade de ganhar essa eleição. Muito obrigado.